I am the Reverend. I believe in black music, funk, soul, gospel, blues, rock and roll. I preach the music. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo está a Fabi. Oi Fabi, fala que você está melhor. Olá pessoal. Voltei, muito obrigada aí todo mundo que teve paciência e entendeu que eu estava dodói, mas é porque realmente eu estava cagando e gritando basicamente. Uma cena linda de se ver. Gente, assim, o meu problema de gravar o episódio é porque, assim, literalmente eu não conseguia ficar sentada lendo o roteiro por mais de 1 hora sem ter que cagar. Então, isso. Bom, já falei, né? Aqui não tem intimidade, né? Tudo de boa. Todo mundo aqui sabe. Gente, intoxicação alimentar é isso. Era muito sexy, realmente. Tinha uma outra versão que não era só cagar, era cagar e vomitar ao mesmo tempo. Nossa, ó, bem bonito, gente, bem bonito. Eu tô quase 100%. Ainda tô meio zoadinha, mas tô voltando à rotina aos poucos. Isso aí. Então, sobre as canecas, nesse final de semana vai acabar o prazo da campanha, então a gente vai poder pedir o dinheiro pro Catarse, né, porque a gente passou da meta, então muito obrigado a todo mundo. Então, a gente vai pedir daí o dinheiro pro Catarse, demora uns dias para eles liberarem, e aí a gente vai encomendar as canecas, e quem comprou, então fica ligado que vai receber uma mensagem para confirmação do endereço e do modelo de caneca que vocês querem. Porque, como vocês sabem, a gente aumentou a meta e aí deu mais uma opção de escolher a caneca com o bode ou com o nosso logo, e aí vocês vão receber lá para falarem o endereço pra gente mandar bonitinho e o modelo que vocês querem. Exatamente, então fiquem ligados, e aí a gente depois disso vai mandar fazer tudo, e aí quando tiver pronto vocês vão saber, a gente vai postar foto e aí vamos começar a enviar tudo isso. Vocês têm calma com a gente, né? Porque pra enviar vai demorar um pouquinho. Pra enviar é até rápido, o problema são os correios mesmo. Os correios. Mas essa função aí, gente, vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos que vamos. Mês que vem vai estar as canequinhas. Aí. E tem algum recado? Toda terça-feira, lá no meu Instagram, gente, eu converso com um colorista de quadrinhos, então é óbvio que esse episódio sai na sexta, mas já saibam que toda terça às 21 horas lá no @porrafabi_. Isso aí, então vamos para os nossos agradecimentos dos apoiadores, que hoje muito obrigado para Pamela Oliveira, para Érica Gales da Silva, Rafaela Seibert, Vander Cardoso e o Wellington Mitrucci. Então, muito, muito, muito obrigada, gente. Sério. Muito obrigada, pessoal. Estão ajudando bastante. A gente tá com os projetos aí, juntando uma graninha para essa grana das canecas também vai ajudar bastante. Que a gente quer comprar uns equipamentos aí para ajudar mais ainda o podcast. Exato. E pra Bruna não ficar cega, né? Pra não ficar ceguinha, tá lendo no computador, então tô querendo comprar um Kindle para melhorar as pesquisas. E a gente vai comprar também os equipamentos para produzir vídeo, né? Que a gente só não faz por falta de equipamento mesmo. É verdade, tipo, é muito trampo e eu também não queria fazer um negócio de qualquer jeito, sabe, gente? Uhum. Mas a gente quer fazer os streaming de joguinho de terror com a Bruna resolvendo lá. Deus me livre. Não, terror não. Mas é isso, gente, então... o último recado bem-vindo para você que chegou pela Jaque Guerreiro semana passada, né? Tem muita gente que começou a escutar agora a gente, então o feedback de vocês está sendo bem legal também, tem bastante gente mandando mensagem para nós. E se você começou desde lá do início, olha, parabéns, porque, sério. O primeiro episódio é trash, cara, é muito trash, então obrigado por ter ficado até aqui. E então vamos lá, né, para a continuação do Ted Bundy, que a gente fez com a Jaque Guerreiro e foi muito legal. Então, bora lá.
só para recapitular um pouco, a gente fala um pouco das vítimas dele, né? Foi várias vítimas em vários lugares, várias cidades. E acabamos quando ele foi preso, né, com o fusqueta dele por um policial atento. Até teve uma ouvinte que comentou que a gente falou, né, ele foi preso por suspeita de assalto. E aí uma ouvinte nossa, desculpa, eu não lembro o nome, no próximo, se você quiser falar o seu nome, eu falo aqui daí, fazer uma retratação no próximo. Mas ela comentou que, tipo, a polícia prende pelo que eles têm naquela hora, depois que eles vão investigar e ver se tem outras acusações, né? Então, com o que eles podem prender, eles prendem. Que nem teve um mafioso super famoso que foi preso por, tipo multa, sabe? Um negócio... imposto, não pagou imposto, uns negócios assim, tipo... Então, o que eles podem, eles prendem e depois eles se resolvem. Então, no caso do Bundy, foi isso. O cara achou muito suspeito ele ter tudo aquilo no carro. E aí falou, deve ter coisa a mais aí, e prendeu ele. Então, logo após a prisão, a polícia começou a encontrar conexões entre ele e o homem que atacou a Carol Darront. As algemas encontradas no carro do Bundy eram da mesma marca usadas pelo atacante, e o carro que ele dirigia era semelhante ao que ela havia descrito. Para lembrar, essa é aquela moça que pulou do carro e conseguiu fugir. Ele tinha falado que era um policial, né? Isso. E, além disso, o pé de cabra encontrado no carro era semelhante à arma usada para ameaçar a Carol no início de novembro. Então, eles também suspeitavam que ele fosse o homem responsável pelo sequestro da Melissa Smith, da Laura Amy e da Debbie Kent. Havia muitas semelhanças entre os casos para a polícia ignorar. No entanto, eles sabiam que precisavam de muito mais evidências para apoiar o caso contra o Bundy. Uma coisa interessante é que antes dos anos 70, acho que o Bundy foi um dos primeiros que a polícia começou a se ligar que uma pessoa só poderia fazer vários ataques, né? Então, tipo, antes disso, não existia o conceito de serial killer, né? Eles não acreditavam que uma pessoa ia matar alguém desconhecido. Eles achavam que se morreu é alguém... se morreu foi alguém que conheceu ele que matou, sabe? Da onde que ia ter um maluco aleatório matando pessoas? Isso não existe. Então, tipo, o Bundy foi um dos primeiros e o que mudou esse pensamento da polícia também, começaram a se ligar que existe muito mais maluco por aí, né? A gente vai ver mais pra frente, na hora que dá esse clique, que é quando ele já tá na Flórida. Uhum. Tipo, aqui ele tá em Utah, né, se não me engano. E aí, quando ele começa a matar de novo, que ele foge de Utah, né, e ele vai pra Flórida, tem um policial lá que ele fala, opa... Parece que eu conheço. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas enfim, é isso. Os caras, só depois de muito tempo, começaram a se ligar que tinha muita semelhança para serem casos isolados, né? Então, em 2 de outubro de 75, a Carol Darront, juntamente com o diretor da peça da Vilmont High School e um amigo da Debbie Kent, eles foram convidados a participar de um reconhecimento entre 7 homens, um dos quais era o Bundy, na delegacia de Utah. E os investigadores não ficaram surpresos quando a Carol escolheu o Ted da fila como um homem que tinha atacado ela. O diretor da peça e amigo da Debbie Kent também escolheram o Ted da lista como o homem que eles tinham visto vagando pelo auditório na noite em que a Debbie desapareceu. A Debbie é aquele que encontraram sua chave no estacionamento, né? Que depois abriu a algema da Carol. Nossa, esse foi muito sinistro, né? Porque, tipo... do nada ela vê o cara dentro do auditório, assim, da peça de teatro. Gente, esse deu muito medo. Bizarro. E sabe que isso me lembrou um outro caso, eu acho que a gente não cobriu ainda, eu nem lembro de qual caso que é, mas é um muito aleatório que, tipo, encontraram uma chave, um cara suspeito, que a chave abria o apartamento da mulher que tinha morrido. Só que daí eles descobriram que, tipo, eu acho que era um problema do condomínio, sabe? Que a tua chave abria várias casas. E daí, tipo, o cara tirou totalmente a polícia do foco, sabe? Eles perderam muito tempo porque eles ficaram em cima do cara e depois descobriram que a chave, tipo, foda-se. Era, tipo, normal, né? Era normal abrir outros lugares. Bem tenso. Embora o Ted professasse repetidamente a sua inocência, a polícia tinha quase certeza de que eles tinham o homem certo. E logo após ele ser escolhido, os investigadores iniciaram uma investigação completa sobre o homem que eles conheciam como Theodore Robert Bundy. Então, durante o outono de 1975, os investigadores policiais procuraram Elizabeth Kendall,
para obter qualquer informação que ela pudesse dar sobre o Ted. Eles acreditavam que ela provavelmente teria, né, a informação-chave do paradeiro dele e também poderia falar coisas sobre os hábitos e a personalidade do Bundy. O que os pesquisadores descobriram mais tarde ajudaria a vincular Ted Bundy às vítimas de assassinato. Em 16 de setembro de 1975, a Elizabeth foi chamada ao prédio da Unidade Criminal de Polícia do Condado de King, no estado de Washington, e entrevistada pelos detetives Jerry Thompson, Dennis Couch e Ira Beale. Ela estava visivelmente estressada e nervosa, mas disposta a oferecer à polícia qualquer informação necessária para ajudar no caso. Quando ela foi perguntada sobre o Ted, ela afirmou que nas noites dos assassinatos, ela não podia falar exatamente onde ele estava. A Elizabeth também disse à polícia que ele costumava dormir durante o dia e sair à noite, exatamente para onde ela não fazia ideia. Ela também disse que o seu interesse por sexo havia diminuído durante o último ano, e nas poucas vezes que ele demonstrou interesse, ele pressionava ela para que ela fosse submissa e agisse como escrava sexual, que é uma prática teoricamente comum, né, de BDSM, mas que era incomum para ele, né, porque ele nunca tinha demonstrado isso, né. Quando ela disse para o Bundy que ela não queria mais participar das fantasias de escravidão dele, ele ficou muito chateado com ela. Aliás, podia mudar esse nome, né, de fantasias de escravidão, porque é muito sinistro, né, tipo... Ai, gente, submisso só, tá bom, né? Não precisa ser escravo. Não precisa falar, né? Vou brincar de ser escravo. Nossa, não dá, né? Então, em uma entrevista posterior a essa, da Elizabeth, os investigadores descobriram que o Ted tinha um gesso em seu quarto e que ela tinha notado quando eles começaram a namorar. Ela é também... muito nada a ver, né? Tipo, né? Por que você tem um gesso no quarto? Tipo, tá, tu quebrou o braço, usou o gesso. Tá, mas por que tu guarda um gesso? Tipo, você quebrou o braço e usou o gesso. Você usou o gesso? Tipo, o médico que usa gesso, sabe? Então. Esse gesso que tinha no quarto era o gesso, o pozinho aquele, né? Era aquelas faixas, As sabe? faixas, que molha e faz o gessinho. Então, pois não faz em casa, né? Sabe quando eu era criança, tinha tudo aqueles brinquedos da Eliana, né? Tipo, sorveteria da Eliana, tricô da Eliana. E eu tinha um negocinho de gesso da Eliana. Que era, tipo, vinha os moldes e era tipo de circo. Daí tinha os moldes dos bichinhos que você botava gesso dentro e fazia os bichinhos de gesso pra pintar depois. Eu lembro desse. Eu tinha esse, era muito legal. Eu lembro. De repente o Ted Bundy tinha um conjuntinho da Eliana. Fazer bonequinho de gesso. Bom, ele também tinha... Ela também notou em uma ocasião posterior que no carro dele ele tinha um machado, mas tinha algo mais importante no caso que a Elizabeth se lembraria. Ela lembrou que o Ted visitou o lago Sammamish Park em julho, onde ele supostamente praticou esqui aquático. Uma semana depois dele ter ido a esse lago, a Janice Ott e a Denise Naslund desapareceram. Então ela começou a juntar as peças, né? Ele sumiu naquele dia, falou que foi naquele parque e as mulheres apareceram mortas lá. Apareceram não, né? Elas sumiram lá naquele parque. Sumiram na semana seguinte. E tipo assim, quem que faz esqui aquático com gesso? Então. Após longas horas de entrevistas com a Elizabeth, os investigadores decidiram mudar o foco para a ex-namorada do Ted na Califórnia. E quando a polícia entrou em contato com ela, ela contou a eles como ele mudou abruptamente a sua maneira de ser amoroso e afetuoso para cruel e insensível. Após mais perguntas, a polícia descobriu que o relacionamento dele com a namorada da Califórnia se sobrepusera ao relacionamento com a Elizabeth e nenhuma delas conhecia a outra mulher. Ele parecia estar vivendo uma vida dupla, cheia de mentiras e traição. Havia mais entrédio do que os investigadores esperavam inicialmente. Então ele era realmente duas pessoas diferentes com as mulheres, né? Sim. Uma ele tava lá se vingando, né? Era basicamente isso. A outra meio que... Ai, pra quem assistiu aquele filme horroroso com o Zac Efron lá no Netflix, não dá muita impressão de que, tipo, a família dele que ele amava, sabe? Que era... então, a família Margarina, né? Família feliz, mas não é, cara. Aquela família era uma fachada pra ele não ser tão suspeito como um cara solteiro, sozinho, né? Não era, tipo...
Porque, assim, aquele filme humaniza ele de uma forma, romantiza esse relacionamento dele, de tipo, ele é um monstro, mas no fundo ele amava a família. Porra nenhuma, minha gente, porra nenhuma. Ele é um psicopata, é impossível pra ele esse tipo de relacionamento. Bom, investigações posteriores produziram mais evidências que o ligariam a outras vítimas. Linda Ann Healy estava ligada à Bundy através de um primo dele. Mais testemunhas oculares reconheceriam Ted Bundy no Lake Sammamish Park durante o tempo em que Janice e Denise desapareceram. Então, além da ex-namorada dele, né, da Elizabeth, falar, olha, ele estava lá fazendo esqui aquático de gesso, parece bem incrível, outras pessoas reconheceram e falaram assim, olha, ele estava por ali. E um velho amigo do Bundy, ele avançou dizendo que havia visto meia calças no porta-luva do carro. E além disso, o Ted passava muito tempo nas montanhas Taylor, que era basicamente onde ele fez o cemitério particular dele e onde os corpos das vítimas foram encontrados. A credibilidade do Bundy foi ainda mais prejudicada quando a polícia descobriu que ele abasteceu o carro usando cartões de crédito e, assim, óbvio que foi assim que eles descobriram, né? Mas nas cidades onde algumas das vítimas tinham desaparecido. Então, além disso, um amigo tinha visto ele com o braço engessado, também quando não tinha registro de que ele tivesse um braço quebrado ou qualquer coisa do tipo. E aí, assim, as evidências contra o Ted foram se acumulando, mas ele ainda falava que era inocente. Então, em 23 de fevereiro de 1976, o Ted foi julgado pelo sequestro da Carol Darront. Ele sentou-se de maneira descontraída no tribunal, confiante de que seria considerado inocente das acusações contra ele. Extremamente narcisista, né? Nossa, ele era muito egocêntrico também, né? Se achava o mais inteligente do mundo. Nossa, e ele se achava, né, o bonitão, né? Ele era... Enfim, ele acreditava que não havia provas concretas para condená-lo. E ele tinha um conhecimento de direito também, né? Ele tinha sido aluno de direito durante um tempo. Mas ele não podia estar mais errado, né? Quando a Carol Darront assumiu a posição de testemunha, ela contou o que tinha acontecido com ela 16 meses antes, que foi o cara que apareceu fingindo que era policial, né? Quando ela foi perguntada se ela era capaz de reconhecer a pessoa que a atacou, ela começou a chorar e levantou a mão e apontou o dedo para o homem que se chamava Oficial Roseland, que era como ele tinha se apresentado para ela. As pessoas no tribunal voltaram a sua atenção para o Ted Bundy, que encarou a Carol friamente enquanto ela apontava para ele, e mais tarde, no julgamento, o Ted disse que ele nunca havia visto a Carol, mas ele também não tinha um álibi para confirmar o seu paradeiro no dia do ataque. Filho da puta, né? Nossa, cara. Então o juiz passou o fim de semana analisando o caso antes de proferir um veredito. 2 dias depois, ele consideraria o Bundy culpado, além de deixar claro que tinha uma dúvida razoável de sequestro agravado. E mais tarde, ele foi condenado em 30 de junho a 15 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional. Enquanto ele estava na prisão, ele foi submetido a uma avaliação psicológica que o tribunal tinha solicitado. E no livro da Anne Rule, que é o The Stranger Beside Me, ela afirmou que os psicólogos consideraram o Bundy não psicótico neurótico, vítima de doença cerebral orgânica, alcoólatra, viciado em drogas, sofrendo de um distúrbio de caráter ou amnésia, e não era um desvio sexual. Eles concluíram que ele tinha uma forte dependência das mulheres e deduziram que essa dependência era suspeita. Após uma avaliação mais aprofundada, eles concluíram que ele tinha medo de ser humilhado em seus relacionamentos com as mulheres. Não tinha problema, não era insano. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Né? Tudo isso quer dizer que ele sabia discernir o certo e errado, não tinha nenhuma doença psiquiátrica, nem nenhum distúrbio que fizesse, né, ele pensar coisa errada, como se fosse certo. Não foi o diabo que mandou, né? Tipo, foi nada. Então, ele sabia completamente, ele só se sentia menos, ele tinha medo de ser humilhado por mulheres, por elas dizerem não. Que beleza, né? Nem a primeira incel, né? O primeiro incel. O primeiro incel, esse aí. Enquanto o Bundy permaneceu encarcerado na prisão estadual de Utah, os investigadores começaram uma busca por evidências que o ligassem aos assassinatos de Karen Campbell e Melissa Smith.
O que o Bundy não percebeu foi que seus problemas legais aumentariam em breve. Os detetives encontraram vários cabelos, né, no Fusca do Bundy. E aí, quando esses cabelos foram examinados pelo FBI, eles foram considerados caracteristicamente semelhantes aos cabelos de Karen e Melissa. Um exame mais aprofundado dos restos mortais de Karen mostrou que o seu crânio tinha impressões feitas por um instrumento contundente, e essas impressões combinavam exatamente com o pé de cabra que tinha sido descoberto no carro do Bundy um ano antes. A polícia do Colorado apresentou a queixa contra o Bundy em 22 de outubro de 1976, então por esse crime, pelo assassinato de Karen Campbell. E em 1977, no mês de abril, o Ted foi transferido para a cadeia de Garfield, no Colorado, para aguardar o seu julgamento, né? E aí, durante a preparação do seu caso, ele ficou cada vez mais infeliz com a representação legal que ele tinha. Então, ele acreditava que o seu advogado era inepto e incapaz de defender ele e, eventualmente, acabou demitindo esse advogado. O Bundy, né, com experiência em direito, acreditava que poderia fazer o trabalho melhor, porque era óbvio, né, tipo, eu sou bonitão. Você achava, gente? Óbvio. Ele começou a se defender no caso. Então ele se sentia confiante de que seria bem sucedido, e no julgamento marcado para 14 de novembro de 1977, até lá ele tinha muito trabalho ainda pela frente. Ele recebeu a permissão para deixar os limites da prisão de vez em quando e usar a biblioteca do tribunal em Aspen, para poder realizar suas pesquisas para a sua defesa. O que a polícia não sabia é que ele estava planejando uma fuga. Isso é muito surreal, né? Cara, é maluco, assim, ó. Maluquice que ele faz, cara. Em 7 de junho, durante uma de suas viagens à biblioteca do tribunal, o Bundy conseguiu pular de uma janela aberta, ferindo o tornozelo no processo, e escapou para a liberdade. Isso ele estava no segundo, terceiro andar, né? Foi, tipo, era muito alto. Acho que era segundo andar. Ele, tipo, mano, é muito sem noção, né? Pulou, Ele era joga. Ele não usava correntes de perna, né, nas pernas ou algemas, e por isso não se destacou entre os cidadãos comuns na cidade de Aspen. Era uma fuga planejada por Ted por um bom tempo. A polícia de Aspen foi rápida em montar barreiras em torno da cidade, mas ele sabia que permaneceria dentro dos limites por um tempo escondido. Então a polícia lançou uma busca massiva por terra usando cães de caça e 150 pessoas na esperança de capturar o Ted. No entanto, ele conseguiu escapar da polícia por dias. Cara, muito doido. Então, enquanto ele fugia, ele conseguiu viver da comida que ele roubou de cabanas locais e campistas próximos, e ocasionalmente dormindo em casas abandonadas. No entanto, ele sabia que o que ele realmente precisava era de um carro que lhe permitiria passar pelas barreiras da polícia. Ele não podia se esconder em Aspen para sempre. Ele acreditava que estava destinado a ser livre. Então, ele encontrou seu ingresso para fora da cidade quando descobriu um carro com as chaves nele, na ignição. Mas foi só... então, né, que a pessoa deixa, né, anos 70. Mas a sorte dele não duraria muito, porque enquanto ele tentava fugir de Aspen no veículo roubado, ele foi flagrado. E a partir de então ele recebeu ordens de usar algemas e correntes para as pernas enquanto conduzia sua pesquisa na biblioteca de Aspen. Mas, no entanto, ele não era o tipo de pessoa que gostava de ser amarrado. Então, cara, é muito doido essa fuga dele. Tipo, foi muito coisa de filme, né? Muito, muito. Tipo, vou fugir pela janela, tá ligado? Essa porra aqui, foda-se. Bom, quase 7 meses depois, o Bundy novamente tentou uma fuga. Mas dessa vez ele teve mais sucesso. E, nossa, é muito surreal o que acontece agora. Acho que pra mim é o que mais choca, assim, porque é a da casa da fraternidade, sabe? Nossa, cara, isso é horrível, velho. Horrível. Bom, a gente vai chegar lá. Em 30 de dezembro, ele se arrastou até o telhado da cadeia do condado de Garfield e foi para uma outra parte do edifício. Ele conseguiu encontrar uma abertura no teto, que levava até o armário do apartamento de um carcereiro, porque eles tinham os carcereiros tinham esses apartamentinhos que eles moravam dentro da cadeia, ou usavam para se trocar, sabe? Assim, tipo, como se fosse como que é? Janitor? Do... Zelador. Zelador, tipo isso. Pra ficar entre os turnos também, né? Descansar. Normal. E aí,
Ele se sentou e esperou até saber que o apartamento estava vazio, depois casualmente saiu pela porta da frente para sua liberdade. Tipo, tá bom. A sua fuga seria descoberta na tarde seguinte, mais de 15 horas depois, quando a polícia soube da sua fuga. O Bundy já estava a caminho de Chicago. E Chicago foi uma das poucas paradas que o Bundy faria ao longo do caminho até o seu destino final, na Flórida. Em meados de 1978, o Ted Bundy, usando seu nome recém-adquirido, Chris Hagen, havia se instalado confortavelmente em um apartamento de um quarto em Tallahassee, na Flórida. Então, ele desfrutou da sua nova liberdade em um lugar que ele sabia pouco ou nada sobre ele ou seu passado. Então, era do outro lado, né? Total. Tipo, e assim, na época, cara, nos Estados Unidos, esse lance de, tipo, cada estado tem sua lei, não sei o que lá, a galera consegue fugir, né, mesmo, assim, tipo, criar nome novo, sabe? Aqui também, né? Aqui, né, tem dá, né? Os estados não se conversam, né? Não tem registro. Hoje em dia tem, né? Naquela época era mais difícil. Sim. Ele ficou estimulado, então, pela inteligência e juventude e se sentiu à vontade em seu novo ambiente, porque era nas proximidades da Florida State University. Ele passou grande parte do seu tempo livre andando pelo campus e ocasionalmente mergulhando nas aulas, despercebido e ouvindo palestras. Então, quando ele... Cara, tipo, ele tava lá à toa e a voz já... Sabe que quando eu tava escrevendo esse roteiro, eu fiquei pensando assim, cara, em qual época da minha vida que eu estive confortavelmente instalada em um apartamento e que eu poderia, tipo, só dar rolê, ver umas palestras massa na facul, sabe? Sem ter que me preocupar com porra nenhuma. Tipo assim, por que essas coisas não acontecem comigo, sabe? Então... quando ele não estava andando pelo campus, ele passava o tempo em seu apartamento. Olha aí, por que não acontece contigo? Porque você não roubava coisas, porque ele ia para casa e assistia a TV que ele roubava. Nunca é tarde, aquela O roubo tornou-se uma segunda natureza para ele. Quase tudo em seu apartamento era mercadoria roubada. Até a comida que ele comia era comprada com cartões de crédito que ele roubava. Na faculdade também é muito fácil, né? A galera deixa as pastas por aí, as bolsas, as mochilas, você só vai lá e pega. Não faço. Bruna? Então, nessas circunstâncias, ele parecia ter coisas materiais suficientes para fazê-lo satisfeito. O que ele não tinha e o que mais sentia falta era companhia. Então, na noite de sábado, do 14 de janeiro, haviam poucas garotas na casa da Irmandade Chi ou Chi? Chi Omega. Sei lá. Chi Omega. A maioria estava dançando ou em festas pelo campus. Chi Omega, pronto. Não era incomum as irmãs ficarem até tarde por ali, porque não tinha toque de recolher. Então, na verdade, era bastante normal que as meninas retornassem nas primeiras horas da manhã. No entanto, nenhuma delas estava preparada para enfrentar o horror que as aguardava de volta à sua irmandade mais tarde naquela noite. Só para explicar, essas casas de irmandade são tipo aquelas fraternidades também, Isso, sabe? só que é de mulher. E eles costumam chamar de sorority, né? Que é irmandade entre mulheres, né? E aí é tipo assim, em vez de você ficar no dormitório do seu campus, você fica nessas fraternidades e ali você, né, tem suas festas, suas amigas, não sei o quê, cada uma tem um quarto, bibibi. Então é super comum. Às 3 da manhã, Mita Neary foi deixada na casa da Irmandade por seu namorado, depois de participar de uma festa no campus. Ao alcançar a porta da casa, ela percebeu que estava aberta. Logo depois de entrar no prédio, ela ouviu alguns movimentos, como se tivesse alguém correndo no andar de cima, né, no quarto que ficava em cima. De repente, ela ouviu os passos se aproximando da escada perto dela e ela se escondeu em uma porta ali, numa sala que estava com a porta aberta, fora da vista dessa pessoa. Ela observou quando um homem com um gorro azul tricotado puxou os olhos, e quando eu falo puxou os olhos, ele, tipo, puxou o gorro da cabeça, sabe? E ele estava segurando um tronco com um pano em volta. Esse homem desceu as escadas e saiu pela porta. O primeiro pensamento dela foi que a casa tinha sido assaltada, né? E aí ela imediatamente subiu as escadas para acordar sua colega de quarto, Nancy.
A Anitta contou a ela imediatamente sobre o homem estranho que ela viu saindo do prédio. Sem saber o que fazer, as meninas foram pro quarto da lavanderia, que era onde elas poderiam, tipo, se esconder, sabe? No entanto, antes que elas pudessem chegar ao quarto, elas viram uma outra colega de quarto, a Karen, e ela estava cambaleando pelo corredor. A sua cabeça inteira estava ensopada de sangue. Enquanto a Nancy tentava ajudar a Karen, a Anitta acordou uma outra amiga que estava dormindo ali num quarto, e as duas foram verificar uma outra colega de quarto por perto. E aí elas encontraram a Cat, que estava viva em seu quarto, mas em um estado horrível. Ela também estava coberta de sangue que escorria pelas feridas abertas na cabeça dela. Ela ficou histérica e correu para o telefone e discou para a polícia. Nossa, isso é muito surreal. Esse rolê aí é muito doido, né, da fraternidade. Nossa, é horrível, cara. Tem um outro cara que também foi um spree killer, né, que invadiu uma irmandade de estudantes e, tipo, matou todas elas, assim, foi horrível, horrível. Nossa, cara. Tem no Mindhunter esse cara, na série. Mais tarde, então, a polícia encontrou mais 2 meninas mortas em seus quartos, deitadas em suas camas. Alguém as atacou enquanto dormiam. A Lisa Levy foi a primeira garota que os policiais encontraram morta. Os patologistas que mais tarde realizaram a autópsia nela descobriram que ela tinha sido espancada na cabeça com um tronco, estuprada e estrangulada. Após um exame mais aprofundado, eles descobriram marcas de mordida nas nádegas e em um dos mamilos. E, de fato, o mamilo da Lisa tinha sido tão severamente mordido que quase foi arrancado do resto do peito. Ela também tinha sido agredida sexualmente com um frasco de spray de cabelo. Então, cara, foi muito, muito violento que ele pegou que tivesse perto pra bater nela e abusar dela, ele fez. E assim, aqui a gente volta a falar daquilo. Gente, castrar estuprador não resolve nada. Porque não é sobre sexo, é sobre violência. É, sobre poder, né? Ele quer dominar a mulher. Exatamente. O próprio maníaco do parque, né? Ele mal mantinha relação sexual com a vítima em vida, né? Tipo, ele só fazia depois da morte. Exatamente. Então, assim, não adianta você falar assim, você pode cortar o pinto do cara, mas se ele tiver afim de pegar outra coisa. Exatamente. Relatórios post-mortem também da Margaret Bauman mostraram que ela sofreu ferimentos fatais semelhantes, embora não tenha sido agredida sexualmente e não mostrasse marcas de mordida. Ela foi estrangulada com um par de meias calças que mais tarde foram encontradas na cena do crime. Ela também tinha sido espancada na cabeça, mas tão severamente que o seu crânio estava lascado e uma parte do seu cérebro foi exposta. Nem ela nem a Lisa mostraram sinais de luta. Então quer dizer que elas estavam dormindo e ele provavelmente bateu na Margaret primeiro, matou ela e depois atacou a Lisa, né? Sim. É assim, acho que, imagina você tá dormindo, cara. Nossa, cara, o pior pesadelo é isso aí. Vinha um estranho invadir tua casa. Nossa. Não, e aí, tipo assim, na primeira porrada, dependendo da força, você nem tem reação, tipo... Não tem nem o que fazer. Você vai fazer o quê, sabe? Tipo, cara, imagina, né? Tipo, eu tenho 1,5 m, velho. Imagina se tomar paulada. Você acorda ali na hora, você já fala, cara, é isso. Nossa, sabe que eu tô em grupos de true crime gringos, né? E às vezes o pessoal posta umas coisas, tipo, que se eu fico, vocês são doentes, né? Uma vez postaram uma menina que tinha feito tatuagem, sabe o que ela tatuou? As marcas de dente do Bundy. Velho, não. É sério, ela tatuou na bunda dela as marcas, e, tipo, as pessoas puta da cara, com razão, né? Tipo, que absurdo, velho. Quem que faz isso, sabe? Você é tão doente quanto ele, porque você tá romantizando isso, sabe? Não, e tipo assim, tem um monte de coisa assim, de gente que... É por isso, de novo, que a gente fala. Não pode transformar esses caras em ídolo. Tipo o goleiro Bruno, sabe? Cara... Exatamente. Que palhaçada, velho. Que negócio aí. Eu nem lembro que grupo foi. Foi um aleatório aí, mas, tipo, a galera... Eu não lembro nem... Acho que nem foi a pessoa que postou, sabe? Alguém postou indignado, mostrando e tal. Falando que era um absurdo e todo mundo ficou putaço com razão. Mas acontece. Tipo, tem vários aí que recebem várias cartas de amor na cadeia, né?
Os investigadores que entrevistaram os sobreviventes, né, essas meninas que tinham sido agredidas, mas que conseguiram escapar, sei lá, se ele achou que elas estavam mortas, se ele estava com pressa, se ele ouviu o barulho do carro, sei lá. Não descobriram nada, porque elas também estavam dormindo quando elas foram atacadas, né? E aí, a única testemunha que tinha era a Nita Neary, que ela conseguiu ver ele, né, quando ela se escondeu ali, e ela tinha conseguido ver ele mais ou menos, mas também não, assim, não dava... Escuro, né? Exato, e era tipo 3 e pouco da manhã, ela tava numa festa, né, tipo, devia ter bebido um pouco e tal. No entanto, mesmo assim, mesmo depois de fazer tudo isso, ele não ia muito longe antes de reivindicar uma outra vítima naquela mesma noite. Ou seja, ele saiu numa matança, tipo como ele chama? Aquele cara? Richard Ramirez. Ah, o Ramirez. Richard Ramirez, sabe? Enfim, menos de 1 quilômetro dali, né, da casa aqui, Omega, uma jovem mulher foi despertada por barulhos altos vindos do apartamento ao lado dela. E aí ela se perguntou o que a sua amiga do apartamento do lado estava fazendo naquela hora para fazer tanto barulho às 4 da manhã. Enquanto os barulhos persistiam, ela ficou desconfiada, né, e acordou a sua colega de quarto. Enquanto os barulhos persistiam, ela ficou desconfiada e acordou a sua colega de quarto. E elas ouviram também a Cheryl, né, que é essa mulher do apartamento do lado, gemendo. Não era gemendo do jeito bom, sabe? Era Sim. tipo gemendo de dor. E assustadas, né, elas tocaram no apartamento dela para ver se ela estava bem. E quando eu falo apartamento aqui, é dormitório, sabe, de faculdade americana, assim, que os caras têm, tipo, seus vários quartinhos um do lado do outro. Enfim, quando elas bateram lá, né, e quando ninguém atendeu, ligaram imediatamente para a polícia. A polícia foi rapidamente, afinal de contas, eles estavam a poucos quarteirões de distância, né, porque eles estavam ali na casa da fraternidade, e eles entraram no apartamento da Cheryl e foram até o quarto dela, onde a encontraram sentada na cama. O seu rosto estava começando a inchar por causa do espancamento que ela tinha recebido na cabeça. Ela ainda estava um pouco consciente e meio nua, mas com sorte de estar viva, né? A polícia descobriu uma máscara no pé da sua cama. Segundo Anne Rue em The Stranger Beside Me, a máscara encontrada lembrava quase exatamente a máscara retirada do carro do Bundy quando ele foi preso em Utah em agosto de 1975. Até a mesma máscara ele usou. É o mesmo modelo, né? Não a mesma, porque a mesma tava com a polícia. Não, foi tipo, ele... Essa noite foi muito doida, né, cara? Nossa, o cara tava com sangue nos olhos, louco pra matar. Era só o que ele pensava, né? Tipo, virou um animal. Sim. Os investigadores da polícia, eles trabalharam diligentemente nas evidências deixadas para trás. Eles foram capazes de obter um tipo sanguíneo do agressor, que era o que dava para fazer naquela época, né, com sangue, amostras de esperma e manchas de impressões digitais. Infelizmente, a maioria das evidências testadas se mostrou inconclusiva, até pela tecnologia da época. Se não tem muito o que fazer, se não tem com quem comparar, né? As únicas evidências firmes que eles conseguiram foram os cabelos encontrados na máscara, impressões de dentes das marcas de mordidas das vítimas e um relato de testemunho ocular da Nita, que foi a menina que viu ele na casa. Os investigadores não tinham suspeito e o Ted Bundy era desconhecido para eles, afinal ele era de outro estado, né? Outro completamente... E assim, até esse negócio das mordidas das vítimas, né, de arcada dentária e tal, o pessoal fala, né, tipo, é uma prova. Mas, gente, não é, assim, 100% também não. Não, é. Tipo, tem vários casos de... Teve um cara que eu vi o caso dele, acho que num seriado do Netflix, eu não lembro qual era, mas que ele era inocente, só que a arcada dentária dele era muito parecida com a do criminoso. Uhum. Ele ficou, tipo, 12 anos, 20 anos, sei lá quanto, na cadeia, por causa disso, até encontrarem o criminoso real. E aí descobriram o criminoso real com DNA. É porque, por mais que, tipo, seja diferente, a marca, né, é carne, né? Então, veio, tipo,
pode ficar diferente, né? Tipo, não Não é. né? Você não tá Exato. mordendo um negócio que vai ficar exatamente a marca dos teus dentes como eles são. Você tá mordendo uma carne macia, né? Uma coisa mole, né? Exato. Então, em 9 de fevereiro de 78, a polícia de Lake City recebeu um telefonema dos pais angustiados da Kimberly Leach, de 12 anos. Eles estavam histéricos e disseram que a sua filha tinha desaparecido naquele dia. A polícia lançou uma busca massiva para encontrar a garota, que desapareceu no terreno da escola. A pessoa que viu ela pela última vez foi sua amiga Priscila, que viu a Kimberly entrar no carro de um estranho no dia em que desapareceu. Infelizmente, ela não conseguiu se lembrar com precisão do carro ou do motorista. Eles encontraram o corpo da Kimberly 8 semanas depois em um parque estadual no condado de Suwannee, que fica na Flórida. O corpo dela produziu pouca informação devido à decomposição avançada, mas, no entanto, a polícia deveria encontrar as evidências necessárias em uma van dirigida pelo Ted Bundy. Poucos dias antes da Kimberly Leach desaparecer, um homem estranho em uma van branca se aproximou de uma menina de 14 anos enquanto ela esperava o seu irmão ir buscar. O homem alegou que ele era do corpo de bombeiros e perguntou se ela frequentava a escola nas proximidades. Ela achou estranho que um bombeiro em serviço, né, tivesse de calça xadrez e jaqueta azul marinho, tipo, né, não faz sentido algum. Ou eu sou bombeiro, tá ligado? Aleatório. Muito sem noção, né? A garota começou a se sentir desconfortável. Ela tinha sido avisada em muitas ocasiões por seu pai, que era o chefe. O pai dela era chefe do departamento, chefe dos detetives do departamento de polícia de Jacksonville. E ele já tinha falado para ela não falar com estranhos, então ela já era mais espertinha ali, né? Ela ficou aliviada quando o irmão dela chegou. E desconfiado do homem, o irmão, ele mandou ela entrar no carro e começou a seguir o homem, né? No carro deles. E anotou a placa. E falou assim, vou entregar pro meu pai, né? Meu pai é polícia. E aí, ao ouvir sobre o estranho na van branca, o detetive James Parmenter mandou verificar a placa do carro. Ele soube que pertencia a um homem chamado Randall Reagan. E ele decidiu visitar esse cara. O Reagan informou ao detetive que a sua van havia sido roubada, mas que ele já tinha recebido uma nova do seguro. E mais tarde, o detetive teve uma ideia de quem poderia ter roubado a van. Ele decidiu levar os seus filhos. E foi esse cara que falou: putz, ó, aqui, ó. Tô ligado. Era o mais cabeça, né? Exato. Mais esperto. E aí ele levou os filhos dele pra delegacia e mostrou uma pilha de fotos, assim. Sabe aquelas fotos mugshot? De suspeito. Isso. Quando o cara é preso, né? De quando o cara é preso, que ele já tinha sido fichado, né? Ele era fugitivo, né? E aí a foto do Bundy tava entre esses retratos e ele, os meninos reconheceram, né? Os dois filhos reconheceram o Bundy, mas imagina o quão perto esse cara ficou de perder a própria filha. Nossa, né? cara. Mano, o cu tranca de um jeito que não passa nem Wi-Fi, né? Deus me livre. Nossa, cara, que medo. Depois que ele descartou a van, então, ele partiu para Pensacola, que fica na Flórida. Eu acho esse nome muito doido, Pensacola. E um novo carro roubado. E dessa vez ele conseguiu encontrar um veículo que estava mais confortável dirigindo, que era um Fusca, como ele tinha da porra do Fusca. O oficial David Lee estava patrulhando uma área em West Pensacola quando viu um Fusca laranja às 22 horas em 15 de fevereiro. Ele conhecia bem a área, a maioria dos moradores, mas nunca tinha visto aquele carro. Exatamente a mesma coisa que o cara que pegou ele outra vez, né? Tipo, policial que conhece o bairro, sabe todo mundo que mora lá, e vê um carro estranho, um Fusca estranho, lá rondando. Ele decidiu verificar as placas e logo descobriu que era um carro roubado. Então, imediatamente, ele acendeu as luzes e começou a seguir o Fusca. E mais uma vez, então, como aconteceu em Utah vários anos antes, o Bundy começou a fugir e, de repente, ele parou. O oficial Lee ordenou que ele saísse do carro e disse para ele se debruçar no capô com as mãos para trás. E, para surpresa dele, quando ele começou a algemar o Bundy, ele se virou e começou a lutar com o oficial. O Bundy conseguiu se libertar e fugir, e assim que ele fez isso, o Lee disparou sua arma contra ele, que caiu no chão fingindo ser baleado. E aí quando o policial... ligeiro, né, velho? Cara, filha da puta, né? Nossa, que ódio. Nossa, cheio das historinhas, né?
Aí, quando o policial se aproximou dele deitado no chão, ele foi novamente atacado pelo Bundy, mas, no entanto, o oficial foi capaz de dominá-lo. Ele foi algemado e levado para a delegacia. Então, finalmente, tinham pego ele de novo. Eles nem sabiam quem que tava pegando, né? Era só um maluco que tava fugindo e roubou um carro, tipo. Sim. Bom, nos meses seguintes à prisão do Bundy, os investigadores foram capazes de compilar várias evidências críticas para serem usadas contra ele no caso da Kimberly Lynch. A van branca roubada por Bundy foi encontrada e eles tinham 3 testemunhas oculares que o viram dirigindo na tarde que ela desapareceu. Testes forenses realizados na van renderam fibras de material que vieram das roupas do Bundy. E os testes também revelaram o tipo sanguíneo da Kimberly no tapete, e aí depois eles também encontraram sêmen e o tipo sanguíneo do Ted na calcinha da Kimberly. Outras evidências foram as impressões de sapatos do Ted no solo localizado próximo ao local em que a Kimberly foi encontrada. A polícia se sentiu confiante com essas provas que eles tinham vinculado ao Bundy, no caso Kimberly, né? E em 31 de julho de 1978, ele foi formalmente acusado pelo assassinato da garota. Logo depois, ele também seria acusado dos assassinatos da fraternidade Chi Omega, enfrentando a pena de morte. Ted mais tarde atuaria em sua própria defesa, alegando que não era culpado dos assassinatos. Ele vai negando, né? Novo, né? Não, e ele Desculpa falar. Não, ele foi pra Flórida, que tem pena de morte, né? Sabendo disso, achando que não ia ser pego. Tipo, ele confiava tanto que ele era tão fodão e que não ia ser pego, que ele foi pro estado que ele sabia que ele ia morrer se fosse pego. Eu tava pensando nisso hoje, enquanto eu tomava banho. Nossa, eu isso, né? Que tipo, cara, no Texas, se você mata uma pessoa, só tem 2 alternativas. Vida sem condicional ou pena de morte. Sim. É muito punitivismo, né, cara? Muito doido, né, cara? E aí você tem uns casos que, tipo, a pessoa às vezes, sei lá, sabe, matou porque, sei lá, mas, tipo, não foi, nossa, um maluco assassino, sabe? É tipo aquele caso da mina da Rihanna, sabe? Que a Rihanna defendeu e tal. Então. A mina que se matou o cafetão, né? Que tava mantendo ela presa. Não, ela tinha 13 anos e, tipo, ela matou um cara que levou ela pra casa, um caminhoneiro que foi... Mano, enfim, vai render um caso isso daí, gente. Enfim, ela matou o cara pra fugir e tal, e ficou preso o resto da vida, tipo... Não, agora ela conseguiu ser solta, né? Mas foi exatamente isso, a sentença dela foi vida inteira presa, porque, tipo, cara, é absurdo, velho, absurdo. É muito pesado. E aí, só uma coisa que eu ia falar, gente, eu estou falando Omega, eu sei que é ômega, mas é que é Omega em inglês, e aí eu fico tipo, desculpa, gente. Desculpa, sou bilíngue. Desculpa, fui alfabetizada em inglês. Bom, então o Theodore Robert Bundy, ele enfrentou 2 julgamentos de assassinato, ambos espaçados dentro de 3 anos. A sua primeira data de julgamento foi marcada para 25 de junho de 79, em Miami, e o caso do tribunal se concentrou nos ataques brutais às garotas da Irmandade. O segundo julgamento aconteceu em janeiro de 1980, em Orlando, também na Flórida, onde ele seria julgado pelo assassinato da Kimberly Lynch. Ambos os julgamentos tiveram resultados menos favoráveis para o Ted, e, no entanto, seria o caso dos assassinatos na fraternidade que selaria seu destino para sempre. A abertura do julgamento pelos assassinatos na fraternidade provocou imenso interesse público e um frenesi na mídia. Afinal, ele tinha sido suspeito de pelo menos 36 assassinatos em 4 estados, e o seu nome provocou imagens de pesadelo para milhares, talvez até milhões no mundo inteiro. Ele foi considerado por muitos como o mal reencarnado, um monstro, o diabo, e seus assassinatos iniciariam os maiores e mais divulgados julgamentos da década. Agora eu vou sair em defesa do diabo aqui, entendeu? O diabo não faz isso, não. Exato. Inclusive, deixa eu contar aqui um negócio muito foda que eu vi. Eu compartilhei com você a notícia da Igreja do Satanás lá? Sim. Gente, olha que doideira. Uma igreja nos Estados Unidos, a Igreja do Capeta lá, assim, eles colocaram na lista deles de rituais satânicos o aborto. Ou seja,
Agora, porque assim, em alguns estados, né? Será que eu falo aqui sobre isso? Vou Pode falar. falar, ué, não sou uma É que vai favor, ficar- pra vai que ficar- mentir? Não, é que vai ficar longo o podcast. Mas as pessoas gostam de ouvir a nossa voz. Prossiga. Sim. Em alguns lugares dos Estados Unidos, quando você vai abortar, principalmente em lugares muito conservadores, tem várias coisas que eles obrigam. Eu vou falar mulher, mas assim, eu sei que tem. Não são só mulheres que engravidam, tá? Eu vou Sim. generalizar. Assim, eles obrigam a pessoa que engravida a passar por alguns rituais que são extremamente traumatizantes, né? Então tem, tipo, coisa que é assim, ó, você vai abortar, beleza, mas você tem que esperar não sei quantos meses, você tem que ouvir o coração do feto, você é obrigado a fazer um enterro ou cremar o seu feto. Tipo, é bizarro, assim, tipo, tem várias coisas que eles obrigam a pessoa a passar. E assim, muitas vezes, tipo, mano, você foi estuprado, ou você só não quer ter um filho, tá ligado? Uhum. E, tipo, e a pessoa quer te obrigar, tem terapia obrigatória, sabe? Tipo, você ir lá ouvir alguém, um terapeuta pró-vida, né? Pró-vida Falar que que vida, tá né? matando alguém, né? Enfim. Exatamente. E aí, assim, essa igreja do capeta lá, essa igreja do Satanás, colocou na lista de rituais deles o aborto. Então, assim, isso protege, porque lá você tem liberdade religiosa, pelo menos, por enquanto. E aí, isso acaba fazendo o quê? A pessoa, quando ela vai abortar, ela pode falar, não, mas é porque eu tô praticando um ritual da minha igreja. E aí ela não precisa passar por todas essas coisas que são traumatizantes e humilhantes para a pessoa que quer abortar, né? E aí virou tipo um direito de liberdade religiosa, que nem o cara do cabeça de macarrão lá, sabe? Sim, Do o espaguete voador. Isso. Pastafarianismo, eu adoro essa história, cara, é muito boa. Gente, a religião, o pastafarianismo é maravilhoso, porque É uma muito religião bom. é muito bom. Tipo, começou porque o cara queria tirar foto com o escorredor de macarrão na cabeça, da carteira de motorista dele. E aí falaram, não, você só pode se for um artigo religioso, tipo um kippah ou alguma coisa assim. E aí ele falou, não, beleza, esse aqui é o símbolo da minha religião, é o pastafarianismo, que é tipo, a gente usa um escorredor de macarrão na cabeça, sabe? E aí ele fundou a religião e tirou a foto. Tem a história deles de um processo com design inteligente também, né? Que tem essa baboseira aí. Que os caras queriam ensinar design inteligente lá anos atrás, nos Estados Unidos, em várias escolas, né? Como oposição à evolução. E aí, tipo, teve comitê, teve um inferno, tiveram que fazer até um processo, tipo, pra ver se iam fazer isso ou não. E daí, tipo, o melhor foi a galera do pastafarianismo falou: então se vocês querem ensinar isso aí, a gente vai ensinar o nosso. A gente também vai ensinar o nosso. Então pode botar aí o Deus Macarrão e as porra toda. Daí a galera desistiu, perdeu o processo, foi um inferno. Mas não, eu achei essa iniciativa muito da bom, Igreja cara. do Capeta incrível. É muito melhor do que qualquer pastor já fez pelo direito ao aborto de qualquer pessoa. Será que dá pra fazer isso no Brasil também? Cara, não sei, mas a gente podia, não, porque né? aqui, né, se não é cristão, você se foge, vê aí o pessoal de religião de matriz africana toma no cu todo dia, porque... tipo, destroem templos umbandistas. E não acontece nada. Nada acontece, né? Agora tem até, cara, eu vi isso, que era, não sei se eu tô dando fake news aqui, tá, gente, mas teve um caso na favela de um traficante que ele tava proibindo, não era uma coisa assim? Sim, que eles são da igreja de evangélico e proíbe qualquer outra religião. Então assim, é muito complicado, né? Mas assim, por exemplo, o que fica sobre isso aqui, né, já agradeceu o diabo hoje? Aquelas Obrigado, senhor Lúcifer. Papai Deus não te ama. Fernando. Então, gente, não é o capeta. Eu tenho um problema quando eu falo, é o capeta, essa pessoa é o mal encarnado. Não é, cara, é só uma pessoa. Sabe? Uma pessoa ruim, exatamente. Uma pessoa horrível. Enfim, a gente vai fazer um programa sobre pânico satânico, gente. Vamos, vai ser muito legal. Aliás, queria já convidar aqui ao vivo o Ivan Mizanzuki. Por favor, venha
participar com a gente. Participar, a gente quer Sei lá você. se ele escuta, né? Ele citou a gente, nossa, ó, a maior emoção da minha vida, ele citando a gente na live. Nossa, gente, nossa, eu cheguei a chorar. Eu falei, meu Deus, sem pai me notou. Vamos lá. Chega de fangirl. Continuando aqui. Exato. Bom, durante o julgamento, né, desses assassinatos da fraternidade, o Ted, ele atuou novamente como seu próprio advogado de defesa. Ele confiava nas suas habilidades e acreditava que ele receberia um julgamento justo. O júri, que era formado principalmente por afro-americanos, se olhava enquanto o Ted se defendia das acusações de assassinato, e ficou claro no início do julgamento que o Ted estava tentando travar uma batalha perdida. Eu acho essa imagem sensacional, assim, na minha cabeça, ela é muito boa, que é tipo assim, sabe aquelas minas afro-americanas, assim, que é tipo super... Mano, olha esse branquelo aqui que matou um monte de gente. Tipo, quem ele acha que ele vai enganar, tá ligado? Porra, aí, o que tá fazendo, sabe? Tipo, meu, nossa, você acha até melhor que o advogado, você tá doido. Sim, umas minas muito foda, assim, de calça boca de sino, uns o Black, 70. né? Nossa, 70, muito disco. foda, cara. Todo mundo de camisa, né? De cetinha, as coisas estranhas. Eu acho muito plataforma. Eu fiquei olhando assim e pensando, tipo, sabe aquela galera, aquele seriado Cara, Gente Branca? Sim. Querida, Gente Branca, um negócio assim. Eu penso, tipo, essa galera, assim, se olhando e falando, mano, olha esse cara, tipo, o tio Phil, assim, do Will Smith, sabe? O Will Smith. Tá louco. Bom, houveram 2 eventos, né, que são importantes a gente falar desse julgamento, que influenciaram muito o júri contra o Ted. Na verdade, 3, né? O primeiro é o Ted. O primeiro é ele, né? É ele como pessoa lá se defendendo. Os caras deviam estar tipo, meu, porra, e acho até que é melhor que advogado. E, tipo, nossa, meu. Bom, mas esses eventos são o primeiro, o testemunho da Anitta, né, sobre o que ela viu na noite dos assassinatos, que enquanto ela estava de pé, ela apontou para o Ted como o homem que ela viu correndo pelas escadas e saindo pela porta da fraternidade. E o segundo evento foi o depoimento do odontologista, né, que foi o cara que falou, né, descreveu as lesões das marcas de mordidas encontradas no corpo da Lisa. Enquanto ele falava, o júri recebeu várias fotografias em grande escala das marcas de mordida que haviam sido tiradas na noite do assassinato. O médico, ele apontou a singularidade dos entalhes deixados na vítima e os comparou com fotos em grande escala também, né, dos dentes do Ted. Não havia dúvida de que o Ted tinha deixado aquelas marcas no corpo da Lisa Leve, e as fotos seriam a maior evidência de que a promotoria tinha para vincular o Ted ao crime. E realmente, né, qualquer tipo de adereço visual que você tem ali num julgamento, né, você acaba causando um impacto muito grande, né, no júri. E acho que tu tem uma prova física, né, também, porque às vezes tu tem só a testemunha não é confiável, né, tu tem que ter uma prova física para ir conjunto com a testemunha. Então, tipo, a mulher apontando que foi ele, as marcas, tudo, né, com os dentes, fechou, a galera falou, não, é ele mesmo. Uhum. Então, em 23 de julho, ele esperou em sua cela enquanto os jurados deliberavam. Depois de quase 7 horas, eles voltaram ao tribunal com o veredito. Não demonstrando emoção, o Ted ouviu um dos jurados ler culpado em todas as acusações de assassinato. Ele foi considerado culpado além da dúvida razoável, que é isso que eles pedem, né? Se você tem dúvida, você não considera culpado, né? Tem vários casos que a pessoa é considerada inocente porque o júri fica em dúvida. Então, ele foi, sem sombra de dúvidas, foi culpado. No estado da Flórida, é habitual ter um julgamento em separado. Então, a sentença do Ted ocorreu uma semana depois, em 30 de julho, diante do mesmo júri que o considerou culpado. Durante a breve audiência, a mãe do Ted testemunhou e chorou pela vida do filho, e ele também teve a chance de dirigir-se ao tribunal e refutar a recomendação da promotoria pela pena de morte. De novo, ele professou sua inocência, né?
alegando que o preconceito da mídia era responsável por sua alegada falsidade ideológica. Que preconceito da Coitado mídia? do homem branco. Coitado, gente. Meu homem Deus branco. do céu. Ah, Do homem branco, hétero, coitado. Classe média, coitado. Ele também sugeriu que todo o processo e o veredito não passavam de uma farsa que ele foi incapaz de aceitar. Só tenho a dizer, foda-se. Segundo Larsen, então, o Ted disse ao tribunal abafado que era absurdo pedir misericórdia por algo que ele não fez, mas que não compartilhava o peso da culpa. O juiz Covard, que presidiu os 2 julgamentos, proferiu seu discurso final após a declaração do Ted. Ele afirmou a recomendação e impôs a pena de morte 2 vezes pelos assassinatos da Margaret Bauman e da Lisa Levy. O método de execução do Ted foi a cadeira elétrica. Então, até o final ele foi batendo pena. Cara, não fiz isso, não, vocês estão errados. Achou mesmo que alguém ia acreditar nele, né? Após vários atrasos no julgamento, né, finalmente o julgamento da Kimberly Leach começou em Orlando, na Flórida, no tribunal do condado de Orange. Acho que eu ia falar Orange County, mas Orange County é na Califórnia. Orange mesmo. Em 7 de janeiro de 1980. Dessa vez, o Ted decidiu não se representar, entregando a responsabilidade aos advogados de defesa. Agora? Júlio. Idiota, cara. Ai, gente. Enfim, e aí era o Julius Africano e Lynn Thompson. E só uma coisa que eu ia falar, eu só sei onde é Orange County por causa do DLC. Eu ia falar isso, né? Da idade. Bom, a estratégia deles era que ele se declarasse inocente por motivo de insanidade. Um argumento arriscado, mas que era uma das... Porque o que você vai falar também, né? Meu advogado vai falar o quê? Tipo... Não matou, mas tá arrependido, né? Não dá uma segunda chance. Bom, o Ted ele ficou cada vez mais agitado durante o julgamento e a certa altura ele até perdeu o controle e se levantou gritando com uma testemunha com a qual ele discordava. Parecia que a fachada de confiança do Ted estava começando a desaparecer, né? Ele provavelmente já percebeu que tinha perdido a guerra e essa batalha não faria muita diferença na determinação do seu destino, mesmo porque ele já tinha ali 2 mortes, né? Não tinha o que fazer. Exato. E não havia dúvida de que as perspectivas para Ted eram sombrias. O procurador assistente do estado, Bob Dackel, apresentou 65 testemunhas que haviam ligado o Ted direta ou indiretamente a Kimberly Leach no dia do seu desaparecimento. Uma das principais testemunhas viu um homem parecido com o Ted seguindo uma garotinha que estava chateada, combinando com a descrição de Kimberly em uma van branca em frente à escola da garota. No entanto, a equipe de defesa argumentou a legitimidade do testemunho, porque o homem não conseguia se lembrar do dia exato em que ele tinha visto o Ted Bundy, né, supostamente o Ted Bundy e a menininha. No entanto, o Dackel continuou pressionando e apresentando evidências ainda mais convincentes. O mais prejudicial foi a evidência de fibra que ligava as roupas do Ted e a van que ele dirigia naquele dia na cena do crime. Além disso, as fibras correspondentes às roupas da Kimberly foram encontradas na van e também nas roupas de Ted que ele supostamente usava no dia do crime. A testemunha especialista da acusação, que testemunhou sobre a análise de fibras, afirmou que acreditava que em algum momento Ted e a Kimberly estavam em contato na época de sua morte. Então, exatamente 1 mês após a abertura do julgamento, o juiz Wallace Joplin pediu ao júri para deliberar, e em 7 de fevereiro, depois de menos de 7 horas de deliberação, o júri retornou com o veredito culpado. O veredito foi imediatamente seguido de comemorações da equipe de acusação e de seus apoiadores. Então, no dia 9 de fevereiro, marcou o 2º aniversário da morte da Kimberly Leach, e também foi o dia em que o julgamento foi iniciado. Durante a fase de penalidade do julgamento, o Ted chocou os que estavam no tribunal enquanto entrevistava a testemunha de defesa Carol Ann Boone. Durante o interrogatório da Carol, por que eu não tenho... Nossa, eu tenho problema em falar Carola, sei lá. Carole.
Os dois pegaram todos desprevenidos quando eles trocaram votos de casamento. Gente, isso foi muito doido. Cara, muito doido. Que bonito, né? Segundo a lei da Flórida, a promessa verbal feita sob juramento foi suficiente para selar o acordo. Então, como eles estavam em julgamento, né? Tinha um juiz. Tipo, mano, olha a falta de respeito. Né? Cara, você tá sendo julgado pelo assassinato de uma menina de 12 anos, cara. Aí do nada, você quer casar comigo? Quero, obrigado, valeu. Tipo, você tá sob juramento e na frente de um juiz, tá ligado? Vai tomar no cu essa mulher também. Nossa, então, os dois foram oficialmente casados. Pouco tempo depois, que bonito, né? Parabéns. O noivo foi condenado à morte na cadeira elétrica pela terceira vez em menos de 1 ano. Ele passaria a lua de mel sozinho no corredor da morte, na penitenciária de Highford, no estado da Flórida. Parabéns. Bom, parabéns, né? Puta que me pariu, né? E assim, uma coisa é, agora que a gente vai ver que, tipo assim, mesmo assim ele não para, né? Ele recusou a desistir e ele acreditou que ele ainda tinha uma chance de lutar para salvar a sua própria vida. E aí, em 1982, ele chamou um outro advogado e recorreu da sentença do julgamento dos assassinatos da fraternidade para a Suprema Corte da Flórida. No entanto, seu apelo acabou sendo negado. Logo após a negação do tribunal de uma nova audiência, o Ted decidiu recorrer do veredito do julgamento da Kimberly. Em maio de 1985, o seu pedido foi novamente recusado. No entanto, ele continuou a luta. Então, assim, ó, ele fazia assim, ó. Assassinatos da fraternidade, vou recorrer. Recebi um não. Assassinato da Kimberly, vou recorrer. Recebi um não. Tipo assim, gente, ele já tava com umas 3, 4 penas de morte aí, não ia, sabe? Não, já foi, já. Era melhor não ter matado ninguém. Né? Bom, e assim, gente, eu sou contra a pena de morte, tá? Só tô falando aqui, viu? Sim. Eu sei que parece às vezes que não e dá raiva mesmo, mas eu não acredito na pena de morte. Enfim, ele continuou tentando recorrer, né? E aí, em 1986, ele contratou um novo advogado para ajudá-lo a escapar da pena de morte. A data de execução do Ted estava inicialmente prevista para 4 de março de 1986. No entanto, a sua execução foi adiada enquanto sua nova advogada de defesa, Polly Nelson, trabalhava nos seus apelos por suas condenações anteriores. 2 meses depois, o recurso foi negado e outra ordem de morte foi emitida para o Ted pelo estado da Flórida. Ainda assim, o processo de apelação continuou. De acordo com o livro da Polly Nelson, né, que ela escreveu um livro Defending the Devil, novamente atacando aí o capeta e se puta. Bom, ela ainda fez um último apelo à Suprema Corte dos Estados Unidos, que acabou negando a última suspensão da execução do Ted em 17 de janeiro de 1989, o ano que eu e a Bruna nascemos. Então, primeiro vai pro estado, depois pro federal, né? E foi isso que ele tentou fazer e não conseguiu. Então, beleza, se ele conseguisse, tipo, uma pena de morte, beleza. Tem outras 3, né? Tipo, vai fazer o quê? Então, na 11ª hora... 11ª hora... eu vou explicar. 11ª hora é o que eles chamam de, tipo... É quando eles vão, assim, ó, o cara tá indo morrer, né? Aí chega eles mandam ou um investigador, ou um policial, ou algum amigo de confiança, ou um jornalista, e fala assim, bom, essa aqui é a sua chance de confessar alguma coisa que você quiser confessar, tipo, a última chance, assim, sabe? Sim. Eles chamam de 11ª hora. Então. Ele decidiu confessar mais crimes ao investigador-chefe da Procuradoria-Geral do Estado do Washington para a divisão criminal, o Dr. Bob Keppel. O Ted tinha ajudado temporariamente o Dr. Keppel em sua caçada ao assassino do Green River, que a gente vai falar sobre ele, sim, o Green River Killer, em meados dos anos 80, e confiava imensamente nele. O Keppel foi encontrar o Ted em uma sala de entrevistas na prisão, apenas com um gravador. O que ele aprendeu foi chocante. Então o Dr. Keppel soube que o Ted mantinha algumas cabeças de suas vítimas em casa como troféus. No entanto, o mais surpreendente foi que o Ted também se envolveu em necrofilia com alguns dos restos de suas vítimas. E, de fato, o Keppel afirmou mais tarde em seu livro
chamado The Riverman Ted Bundy and I Hunt for the Green River Killer, que o comportamento do Ted poderia ser melhor descrito como necrofilia compulsiva e extrema perversão. Show, hein? Cara, é muito doido isso, né? Que ele ajudou a pegar o outro cara. É. Tipo, que era igual a ele, né? Que Sim. eu achava que era É diferente. por isso, né? Por isso que os caras sabem. Um tem que precisar de um pra reconhecer o outro, né? Né? Ou não, né? Tem uns caras lá do Mind Hunter, não era. Coitado. Era meio doidinho, mas não era psicopata, né? Foi uma compulsão que levou à morte de dezenas de mulheres, muitas que permaneceram desconhecidas pelos investigadores. O Rule e o Keppel declararam em seus livros que o Ted provavelmente foi responsável pela morte de pelo menos 100 mulheres, ignorando a contagem oficial de 36 vítimas. Então, seja qual for o número, ninguém sabe ao certo quantas vítimas foram realmente mortas pelo Ted Bundy, mas independente, é um número muito alto. Se tu pegar só o número oficial de 36, já é muita gente. 36 pessoas, gente. É muita gente. Enfim, mulheres, né? Sempre mulheres. Bom, finalmente, em 24 de janeiro de 1989, aproximadamente às 7 horas da manhã, a memória de Ted e de suas atrocidades seria queimada para sempre pelas correntes implacáveis da cadeira elétrica. Nossa, atenção para esse meu parágrafo. Olha que poesia! Parabéns! Do lado de fora dos muros da prisão, haviam centenas de espectadores e dezenas de representantes da mídia aguardando a notícia da morte de Ted. Após o anúncio do porta-voz da prisão de que o Ted estava oficialmente morto, sons de aplausos vieram da multidão e fogos de artifício iluminaram o céu. Mano, é muito de estadunidense, né, cara? Nossa, cara, comemorar a morte, né? Tipo, ficar lá esperando, né, na frente do negócio. Cara, parecendo um jogo de futebol. Que nem lá acontece no Japão, lá no Aon Shirinkyo, por exemplo. O cara, ele é... Ninguém nem sabe, a mídia nem sabe a data do... Só falam depois que já foi, né? Tipo, ó, tá aqui, esses estão os restos dele, não sei o quê. Agora o cara fazer esse show aí, tá ligado? Uhum. Enfim, logo depois, né, um carro fúnebre branco emergiu dos portões da prisão com os restos mortais de um dos mais notórios assassinos em série do país. Enquanto o veículo se movia em direção ao crematório, a multidão ao redor aplaudia alegremente o fim de um pesadelo. Ai, gente. Em 6 de dezembro de 1973, agora é o mini 1001 dentro do 1001, hein? Plot twist. Aqui foi uma vinhetinha assim, ó. Em 6 de dezembro de 1973, um jovem casal tropeçou nos restos de uma menina de 15 anos em McKinney Park, em Washington. Cat Devine foi vista pela última vez por amigos em 25 de novembro, pedindo carona de Seattle para o Oregon, tentando fugir de casa. Logo depois que ela começou a sua jornada, os patologistas disseram que ela conheceu a sua morte. Cat Devine havia sido estrangulada, sodomizada e sua garganta havia sido cortada. Todos acreditavam que ela era uma das muitas vítimas do Ted Bundy e foram necessários 28 anos e evidências de DNA para acabar encontrando a verdade. Eu acho que já não era tão confirmado que era vítima dele pela garganta cortada, né? Porque ele não usava faca pra... Ele preferia objetos e bater, né? Sim, isso aí eu acho que é óbvio. Algum condado preguiçoso, sabe? Que tipo, põe essa aí na conta do Bundy pra gente não ter que resolver. Exato. Então o Jim Carlyle, do The Olympian, relatou que o capitão do xerife Dan Kimball nunca fechou os arquivos desse caso antigo, apesar do Ted ter sido executado e não contar o que sabia sobre a jovem que perdeu a vida no condado de Thurston em 1973. As roupas da Cat foram exibidas em um programa de televisão em Seattle e uma das irmãs dela reconheceu um patch bordado no par de jeans mostrado como pertencente a uma vítima de assassinato. Na época do assassinato, o William Cosden Jr. ele estava morando na área e ele foi visto na parada de caminhões, onde ele trabalhava com sangue nas roupas.
O Cosden tinha sido libertado em 73 de um hospital psiquiátrico, quando ele ficou confinado após o assassinato de uma mulher em 67. O Carlyle citou relatórios policiais em seu artigo, que diziam o seguinte: testemunhas viram o Cosden entrar na noite do assassinato com manchas nas roupas. As testemunhas chamaram a polícia. Depois de deixar a parada de caminhões, o caminhão do Cosden pegou fogo e foi destruído a 5 quilômetros da parada. Durante as entrevistas iniciais com a polícia, ele negou ter visto a Cat. Então, em 1986, com base em informações adicionais de investigação, foi obtido um mandado de busca para sangue, cabelo e saliva do Cosden, e naquela época ele estava também na prisão por mais um estupro. Então, tipo, o cara era uma pessoa maravilhosa. Show, já era um cara joia, né? Nossa. Em 2001, essas amostras do Cosden, né, foram submetidas a testes de DNA, e foi uma evidência que ligou ele a Cat Devine, que na época ele tinha 55 anos, e ele admitiu ter feito sexo com ela sim, mas ele negou matá-la. E aí o xerife Gary Edward disse que quem fez esse caso foi o DNA. E surgiu como resultado da tecnologia e muito trabalho. Cosden já está cumprindo uma sentença de 48 anos por estupro em primeiro grau. Ele não deve ser liberto novamente. Ele vai, pelo visto, vai ficar pro resto da vida, né? Porque já tá com 55. E aí, a mãe, né? A mãe da Sally falava que ela era linda por dentro e por fora, era uma adolescente normal, problemática, mas normal. Tipo, tá fugindo de casa. Gente, quem nunca, né? Adolescente, rebelde. Exato. Ela disse também, não acho que ela tenha tido mais problemas do que qualquer outra pessoa da sua idade durante esse tempo. É bom saber que isso finalmente foi resolvido. Estamos nos perguntando há 28 anos. Ainda sinto que é um sonho e eu vou acordar e tudo vai acabar. Então esse foi o mini 1001 dentro do 1001. Inception. Então, eu acho que tem muita vítima também do Bundy que nunca foi acreditada como vítima dele, né? Então a gente nunca vai ficar sabendo, porque acho que realmente não tem como saber agora, né? Passou muito tempo. Mas chegamos ao fim, finalmente. Olha, 1h40 de episódio? Nossa, a galera vai... Nossa senhora, sei lá, não, 1h e pouco, O pessoal ama. Mas é isso, gente. Tem um recado aí pra finalizar. Apoie o 1001 no Catarse. É isso aí, gente. A gente tá no PicPay também, pra quem quiser. E tem também o nosso Catarse. Tá lá tudo no site milcrimes.com.br. A Shirley já tá preparando o post desse... acho que já tá pronto, né? Desse episódio. Então, entrem lá no site e conferir os documentos, as fotos. Tem bastante informação complementar lá no post. Com apenas R$1 você já recebe a nossa newsletter, que tem atualizações de casos, tem teorias, indicações de filmes. Tem muita coisa. É bem legal, isso mesmo. Só com R$1, 1 pila só, por mês, você já ganha a nossa newsletter. E é isso, gente. Obrigada por escutar a gente. Muito obrigada. E até semana que vem. Tchau. Beijos. Tchau, tchau.